Quando nós olhamos o mercado de commodities, vamos começar do princípio, né? Ab ovo. No princípio, era só o mercado físico. E aí, em 1848, produtores e compradores se reúnem nos Grandes Lagos, lá em Illinois, em Chicago, e fundam a Chicago Board of Trade e começam as negociações dos contratos a chegar. Então, eu já fazia o mercado a termo, hoje nós conhecemos como mercado a termo. Eu vendia uma quantidade de soja, de milho, de trigo por um preço X para entregar em tal data. Na data acordada, eu entrego e recebo. Basicamente, é o mercado a termo de hoje. O mercado foi se modernizando, novos produtores, novos compradores foram entrando na Bolsa de Chicago. Em algum momento, surgiu os contratos futuros como derivativo. E aí as negociações elas começaram a acontecer através de papéis. Junto com isso, lá no século XIV, um japonês lá de Koma fazia o controle das vendas de arroz por candle, que ele chamou de candle sticks. Então ele ia anotando no dia o que acontecia de venda ou de compra, se o preço ia subindo. No outro dia ele também marcava aquilo ali e criou-se uma análise gráfica naquele período. Ela cresceu. Ali no século XIX, se eu não estou enganado, ou no século XX, Charles Dow veio e colocou a análise técnica clássica, colocando aqueles 3 princípios que nós conhecemos, né? O preço desconta tudo, né? O mercado desconta tudo. Então, o analista gráfico ele não olha notícias, o mercado se move em tendências e os movimentos tendem a se repetir. São os 3 princípios básicos da análise técnica de Charles Dow. Veio daí a análise gráfica. Aí veio a análise técnica, que aí você não olha só o gráfico, você adiciona indicadores técnicos, médias móveis, Fibonacci, volume, RSI, Bollinger, aí o que você quiser. E a análise técnica e a análise fundamentalistas, elas acabaram criando modelos que fica muito mais fácil de você analisar e tentar antecipar tendências futuras. Então, você olha a análise técnica para curto prazo, olha a análise fundamentalista para longo prazo, você consegue encontrar, muitas das vezes, tendências de longo prazo e momentos de entrada e de saída das posições. E é assim até hoje. Então, a Bolsa de Chicago, ela acabou reduzindo, as bolsas, os derivativos, eles acabaram reduzindo um dos riscos de mercado, eles eliminaram um dos riscos de mercado, que é o risco de contraparte. Ou seja, não há inadimplência na Bolsa. E principalmente nos Estados Unidos, que você tem a possibilidade de ir para entrega física, você não tem o risco de inadimplência que você tem negociando só no mercado físico. 2020 e 2021, a gente viu uma quebra de produção muito grande aqui no Brasil, a quantidade de washout que foram realizados, né? Os produtores não tinham condições de entregar o produto para trading, eles o washoutaram, eles cancelaram esses contratos. 99% foi de boa fé, porque não tinha mesmo como entregar o produto, as tradings rolaram os embarques para o ano passado, 1% ali foi de sacanagem mesmo, viu o preço disparar, não vou entregar, vou vender mais caro, pago a multa do washout e a venda no disponível acaba sendo ainda vantajosa. Esse ano nós estamos vendo em algumas regiões novamente o risco de washout, que é o risco de inadimplência. Só que nós temos mais 2 riscos que estão imputados no mercado de commodities. Nós temos os riscos de preços, que 90%, 99% é o que é comentado nas redes sociais. Eu tenho 100% de certeza que você viu vários vídeos dizendo não venda a soja porque o preço ele vai subir. Segure a soja, porque se você segurar a soja, o preço ele vai acabar subindo. Esse é o risco de preços, que é um dos principais trabalhos que nós fazemos aqui na Pine. Nós gerenciamos o risco de preços. E qual que é o sentido da gestão do risco de preços? Quando eu olho um gráfico da soja, vamos colocar o vencimento março, o que nós vemos? Qual que é o risco que nós estamos vendo aqui no mercado? É esta oscilação aqui, ó. Nós vemos o preço aqui a 11,50, nós vemos aqui a 14, aqui a 13, aqui tá. Então, nós temos 2 tipos de players no mercado. Nós temos aquele que gosta de volatilidade, gosta da incerteza,
que é o especulador, que é o investidor. Então, esta volatilidade para ele é uma oportunidade no mercado. Há traders especialistas em compra e venda de volatilidade. O Doc Trader lá, o Doc, ele é especialista em compra e venda de volatilidade. Nós já fizemos várias lives com o Doc e ele fala exclusivamente para os especuladores. Então, a volatilidade é uma oportunidade para o investidor. Então, quando você vê alguém que era essencialmente do mercado financeiro vindo para o mercado do agronegócio, ele vai falar que isso é bom, porque a volatilidade é vida. Você já ouviu esse mercado. E para o especulador, para o investidor, para o Pablo Marçal, é perfeito. Volatilidade é vida. Ainda mais o Pablo Marçal, que consegue comprar abaixo do fundo e vender acima do teto, da máxima, é excepcional. Só que se eu sou alguém do mercado físico, um produtor, isto daqui para mim é 100% risco. Eu não quero isto daqui, porque o meu produto não é o dinheiro, não é o derivativo. O meu produto é a saca de soja. Então, o que eu quero? Eu quero este movimento aqui. Eu não quero este movimento aqui, eu quero este movimento aqui. Então, eu tenho que trabalhar como produtor, como corretor, como cerealista, como uma trading do mercado físico, evitando esses movimentos aqui para tentar produzir e vender com lucro, ou seja, ter um mercado mais estável. Esta é a primeira diferença que nós temos. Então, quando nós falamos que os especuladores estão derrubando o mercado, é verdade, porque a função deles é esta. Só que nós não podemos falar assim, os especuladores estão derrubando o mercado e eles são o mal dessa história. Negativo. Os maus nessa história, me desculpem o jargão, os burros dessa história somos nós. Porque o mercado de gestão de risco, ele é um mercado de transferência de risco. Se eu não quero usar esta volatilidade que eu mostrei para vocês, eu não quero ter este movimento de preços aqui. Se eu sou um vendedor, eu não quero ter este movimento de preços que vocês estão vendo no quadradinho aqui, eu vou transferir esse risco para alguém que esteja disposto a comprar, chamado esse muitas vezes de especulador. Então eu transfiro o meu risco para ele. Se eu sou um comprador, eu não quero este risco aqui. Então eu transfiro esse risco para alguém que muitas vezes é o especulador. Então, o mercado de comercialização, o mercado de derivativos, ele é o mercado de transferência de risco. Então, eu tenho que ter evitar esse risco, porque o meu produto não é o derivativo, eu não sou um especulador, eu não sou. Então, eu tenho que evitar esse risco, conhecendo a informação de preço e trabalhando em cima dos referenciais para deixar a minha linha mais reta com menos risco de preços. Só que tem um terceiro risco, que aí foi extremamente negligenciado, que é o risco de liquidez. Ou seja, o risco, se eu estou falando de um derivativo, é entrar numa posição e não conseguir sair. Então, se você for montar uma trava de alta em uma ação de uma empresa que não tenha liquidez, às vezes você não vai conseguir sair daquela posição com opção. Se você montar em empresas com muita liquidez, Vale, Petrobras, o próprio BOVA11 ali, como seguro de carteira, seguro de bolsa, de índice, você consegue entrar e sair da posição a hora que você quer. Agora, se pega uma ação ali que quase não tem liquidez nem na ação, imagine se você monta uma operação com opções. Então, no mercado de derivativos, isso é liquidez. No mercado físico, qual que é o risco de liquidez? É você vender, não conseguir entregar, ou é você comprar, não conseguir receber? Mas, principalmente, e esta foi a negligência, é você não vender o produto esperando uma alta de preços, ou seja, você se expondo ao risco de preços, ao risco do mercado de preços, e a tua liquidez para essa venda começar a encolher, que é o que está acontecendo agora. Então, você assistiu vários vídeos, vários perfis aí de Instagram, de YouTube, dizendo para não vender, e não foi considerado o risco de liquidez. Nesse momento, o preço está desabando, o teu boletinho ali do dia 30 de fevereiro, que felizmente não tem, está chegando, 30 de março está chegando o boleto do dia 30 de março, os compradores vão te pagar com 30 dias e você tem basicamente mais 15, 20 dias para vender e os preços só caem. Ou seja, o movimento de alta tem que ser muito mais expressivo
do que foi o movimento de baixa até agora, ou seja, você está ferrado. Você deve estar aí com o coração batendo o dobro da mensalidade, porque foi ouvido somente sobre o risco de preço, não foi ouvido sobre o risco de liquidez. Ou seja, quem vai colher, que nem eu ali, na região onde eu estou aqui, na Lapa, 80 quilômetros de Curitiba, vai ser colhido lá em maio, beleza, estou menos preocupado. Não estou tranquilo, estou menos preocupado. Mas quem já colheu, está disponível, tem o boletim ali em março, esse está preocupado, porque olhou só o risco de preços e não olhou o risco de liquidez. Esse é um cenário que deve ser analisado da próxima vez.